Alô, meus caros, Clóvis Renato, gestor de projetos para supermercados, e dando sequência aí na nossa série de implantação VR Software para a equipe de Minas Gerais, o hashtag 3, um assunto bastante delicado para nós que somos gestores, e ele vai fazer toda a diferença aí quando vai se falar de software, que é a questão de movimentação de mercadorias e essa composição que ela vai provocar dentro da loja, essa movimentação na geração dos resultados, tá certo? Então vou começar dizendo o seguinte, tá? Já fez a classificação mercadológica, a nossa classificação mercadológica lá do hashtag 1 já foi feita, a loja está bem separadinha, aqui está sucinto, tá? Mas foi separada dessa maneira, né? Eu não separei em dois níveis primeiro, mas os produtos de mercearia que englobam ali mercearia alimentos, mercearia não alimentos, bebida, perfumaria, bazar, que pode estar aqui, os que eu chamo de 1 para 1. Entra um desodorante e vende um desodorante, entra uma garrafa de cerveja, vende uma garrafa de cerveja. Do jeito que esse produto entra, ele é vendido. Então, na composição de custo e preço de venda, ele vai gerar a margem de cada produto e desse setor, conforme nós já falamos sobre margem também. Eu paguei aqui no arroz, eu paguei X, eu vendi X e eu tive uma margem de lucro dessa comercialização X. O resultado para mim, que sou gestor, é claro, né? Eu tenho essa movimentação muito fácil de ser observada. Só que quando nós caímos no perecíveis, é aí que a porca torce o rabo. Por quê? Porque o perecíveis, ele participa com 50% ou mais das vendas totais da loja, e ele tem uma margem de lucro maior que qualquer outro desse setor aqui. Se eu for comparar uma margem de um açougue, né, uma margem de uma confeitaria, que é a produção de uma padaria, com bebidas, com arroz e feijão, é uma covardia, né? Porque a margem de lucro aqui ela é muito maior, né? O produto de valor agregado maior, só que para nós é muito mais difícil também revelar a verdade. Qual que é a margem correta desses produtos? Qual que é a minha margem de açougue? Qual que é a minha margem exata de padaria? Qual que é a minha margem exata de confeitaria? Qual que é a minha margem exata dos frios? Qual que é a minha margem exata da rotisserie? Veja quantos setores tem ali dentro do perecíveis, que tem que estar bem afinado nós do sistema, da implantação, para colocar como é feito esse processo, e a execução dele é o segundo passo, mas nós temos que saber decore salteado como isso funciona e o que isso influencia nos resultados finais na hora que eu puxo o relatório de venda. Eu disse lá no começo que isso é decisivo na opinião do empresário sobre a qualidade do software, justamente por isso. Eu puxo um relatório de vendas, só um exemplo. Eu puxei o relatório de vendas total aqui. Esse supermercado me deu uma margem de 27% de margem bruta, vamos dizer, de resultado final. Imagine o supermercadista vindo, mas eu tive aqui no açougue 32%. Será que é verdade? Será que é essa realmente a margem? Eu tenho aqui na padaria 30% de margem. Será que é verdade essa margem? Será que ela é verdadeira? Né? Vamos voltar no açougue. Será que essa margem é verdade? Eu tenho desmembramento, eu entro com traseiro, eu entro com dianteiro, eu entro com caixaria, eu tenho perdas, eu tenho aves que eu entro com ela congelada, eu vendo ela resfriada, tem perda natural. Olha só, vamos passar, depois a gente volta comentando. Eu tenho o setor de padaria, eu tenho as receitas dos produtos que são feitos, eu tenho a composição de custo para colocar lá que a rosca trançada custa tal, tanto, e vou vender a tanto, eu tenho lucro de tanto. Eu tenho lá que o biscoito de polvilho é produzido, o custo dele é tanto por quilo, eu vendo tanto por quilo. Será que a minha margem é verdadeira? Será que a confeitaria, mesma coisa?
Será que todos aqueles doces, aqueles pães doces e tudo mais, vamos dizer assim, será que está com a receita correta? Está alimentando o meu custo para a margem ser verdadeira? Os frios é a mesma coisa. Os frios é a mesma coisa. Eu tenho produtos que é vendido fatiado, em pedaço, na bandeja, fora da bandeja. Eu tenho ponta, tá? Eu compro mussarela de 5 marcas e é vendida tudo num código só, né? Porque mussarela é mussarela. Presunto, essas coisas, eu até já vejo bastante diferenciar por marca, mas mussarela não. É uma... Será que está certa essa composição de custo? E a rotisserie também é a mesma coisa. Será que tem produção disso? Será que tem receita de tudo isso aí para a margem vir certa? E essa é a conclusão. Se nós não temos esses processos de movimentação de mercadoria, não temos, e isso representa metade ou mais das minhas vendas, qual é a segurança que a empresa vai ter que essa margem está correta? Sentir o drama do negócio ali. E eu falo porque quantas vezes a gente vai no cliente, o próprio cliente não sabe qual é a margem que ele trabalha, ele tem dúvida, ele suspeita, e isso gera falta de credibilidade, não para o software, porque o software não faz essa movimentação corretamente, mas quando vai se implantar, quando vai colocar, é um assunto bastante abrangente, certo? E muitas vezes as equipes de dentro da loja não estão preparadas para tudo isso. Então como que nós vamos fazer aquele conceito do primeiro item que nós colocamos no primeiro vídeo? Como é que eu vou ver o que o pessoal já faz, como eles trabalham e fazer essa colocação em doses homeopáticas, mas falar para ele que dentro de um projeto, vamos supor, de 6 meses, de 8 meses, né, ele vai conseguir fazer todos esses processos e chegar numa margem verdadeira, num valor real ali, né? Então isso é bastante importante para a gente, é bastante relevante, e aqui eu gostaria mesmo, como eu comentei, de nós conhecermos esses princípios, né? A gente conseguir conversar com o supermercadista e conversar com a equipe dele, falar sobre essas variações e já ir colocando na cabeça dele, né, que é necessário fazer. É necessário fazer. Se você quer a acuridade do seu resultado, né, a veracidade do seu resultado depende da qualidade das informações que tem no sistema. Então a gente compra um sistema para quê? Para que eu, supermercadista, vou comprar um software de retaguarda? Eu preciso que ele tenha registros exatos, tá? Para me gerar relatórios seguros para mim tomar decisão. Como é que eu vou tomar a decisão em cima de uma informação que não é segura? Eu não tenho segurança nela. É isso mesmo? Será que é? Será que não é? Será que a venda é essa? Será que a margem é essa? Será que o meu lucro é esse? Então é isso que nós precisamos desmistificar. Então nessa questão da movimentação de mercadoria, vou dar uma passada agora a respeito principalmente dessa parte de baixo dos perecíveis. Logicamente que a VR Software já tem uma expertise muito grande sobre isso. E vocês da implantação têm que estar perto com o pessoal lá que faz as orientações, o responsável pela implantação, para toda hora ele está tirando dúvida de vocês, incrementando mais conhecimento, mais e mais conhecimento de como fazer da maneira correta, tá certo? Beleza, vamos passar uma régua aqui e tudo mais. Então, um apagador. Então eu tinha falado dos perecíveis, tá certo? Então em vias de fato aí, quando eu vou fazer essa composição do perecível e ter a margem correta, aqui, lógico, eu vou frisar só novamente. Nós vamos falar em termos gerais. O aprofundamento no assunto vai ser depois, logicamente, responsabilidade de vocês que estão aí no chão da loja, na implementação, né? Verificando, vendo como é que se faz, ligando na própria VR, tirando as dúvidas, mas vocês já têm o conceito já, tá certo? Então, olha só. No açougue, principalmente, vamos começar pelos que menos dificuldade. Não é que são fáceis, mas menos dificuldade. Ó, padaria, confeitaria e rotisseria. Qual que é o principal fator aqui para que a gente tenha composição de custo correto, para que junto com o nosso preço de venda eu tenha informação correta de margem e lucratividade? Tomar decisão.
tá certo? O principal fator aqui é o receituário. Receitas. Esse é o principal fator. Eu tenho que ter o cadastro de todos os meus produtos, né? Todos os produtos têm que estar cadastrados. Vai estar lá na classificação mercadológica que seguiu aí ou ainda segue, eu vou mandar para vocês uma sugestão. Produtos de padaria, por exemplo. Padaria doce, padaria salgada, enfim, da padaria, na verdade, os dois níveis maiores são esses, padaria doce e padaria salgada. E depois a parte da confeitaria, né, que são os doces, pudins, flãs, enfim, uma série de outros produtos aí. Mas enfim, as receitas são a questão principal. Eu preciso cadastrar esse produto e eu preciso cadastrar depois na receita quais são os ingredientes que vão fazer parte desse produto, tá certo? Até aí não tem muita complicação. A pergunta é: como que vou dar baixa nesses produtos, tá? E como ele vai entrar com o custo para mim? Se todo produto que vai na receita for institucional, beleza, ele só vai ter entrada de produto institucional. Eu compro farinha de 50 kg, eu compro lá leite condensado de 5 kg, eu compro achocolatado de 10 kg, eu compro somente produtos que vão fazer parte da produção. Então eu cadastro esses produtos, eles não participam da venda, eles não estão na área de venda em nenhum momento e eles estão participando da receita, vai dando baixa, é como se fosse um almoxarifado. Ele vai dando baixa naqueles produtos do institucional, o custo já está lá, a hora que eu dei a entrada da nota e fica perfeito. Só que no supermercado não funciona dessa maneira. O supermercado ele trabalha com oportunidades também. Se eu tenho produtos na área de venda que estão correndo risco ou de vencer, ou não está vendendo, ou eu paguei muito barato ou alguma coisa, eu pego esses produtos da área de venda e coloco para produção. Isso é fato, pode conversar com qualquer supermercadista. Tá? Essa questão da oportunidade ela é utilizada e aí é que tem que entrar na nossa cabeça, ali, na nossa visão do negócio, como eu vou fazer essa movimentação. Tá? Se eu tenho produtos que são institucionais, ótimo, ele já vai dar baixa direto na receita. E se eu pego produtos da área de venda, como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser feita essa baixa de estoque? Porque se eu colocar na receita que esse produto, por exemplo, eu vou fazer um pudim. Eu uso aqui 100 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, 90 gramas de leite condensado e aqui 500 ml de leite. Quando eu for cadastrar a minha receita, esse produto tem que ter uma marca. Se for institucional, vai estar aqui farinha de trigo institucional tal, açúcar institucional tal. Mas quando eu não tenho esse produto institucional, ele tem que levar uma marca aqui: farinha Renata, açúcar cristal Santa Rosa, leite condensado Moça. Tudo isso está na receita. E se na hora que eu for utilizar e pegar esse produto na hora de venda, eu não pego a Renata, eu pego a farinha Sol, que é uma oportunidade para mim, ela está vencendo, alguma coisa desse tipo. E se o açúcar eu também não for pegar o Santa Rosa, eu vou usar uma outra marca. Ele vai continuar dando baixo nessas marcas, e é aí que está os pulos do gato, né? Esse tema de agora talvez seja um dos mais chatos, mas é um que a gente precisa começar a pincelar alguma coisa nesse sentido. Tá? Como vai ser feito? Como vai ser dado baixa? Se eu cadastro na receita que a baixa dos produtos vai ser automática, baixa estoque. Se eu flegar nos produtos que vai ser baixa automática, eles vão baixar esse produto que vai sair lá da área de venda, tá? Mesmo não sendo esse produto. Então existem algumas alternativas aí, né? Um exemplo, na hora que eu estou fazendo uma receita, os produtos que são institucional, eles dão baixo em estoque.
Automaticamente, a farinha de 50 kg já dá baixa automática no estoque, o leite condensado, quanto é o saco de 5 kg dá baixa, todo produto que é institucional ele dá baixa de estoque. Quando o produto não é institucional, eu uso essa oportunidade, eu deixo o flag, vou colocar aqui para ficar vários, eu vou deixar o flag sem dar baixa no estoque. E esse produto é dado baixa como? Lá em outro relatório, que é a transferência de produtos ou uso e consumo. Eu posso trabalhar com duas variáveis, aí é uma questão de adaptação. Vamos dizer que eu vou lançar isso como uso e consumo, porque eu vou usar ele. Então todo produto que sair da área de vendas, que vai lá para a retaguarda fazer produção, eu preciso dar baixa de alguma maneira. Eu sei que ele está para não dar baixa automática na receita, mas eu preciso necessariamente dar baixa como uso e consumo desse produto. Eu estou falando aqui a respeito desse processo e até mesmo fico me questionando se é compreensível isso, tá? Ainda mais vocês que estão aí, que têm uma expertise maior, porque como eu disse lá atrás, uma coisa é nós conversarmos entre nós a respeito disso. Imagina você explicando para um colaborador que não tem toda essa aptidão para fazer essa questão, né? Então eu acho que esse tema, vocês, e eu coloco à disposição para estar toda hora tirando alguma dúvida, é um tema que merece aprofundamento. Você entendeu? Vocês entenderam? E eu acredito piamente que quando eu vou fazer uma receita de algum produto, nós temos que ter essa visão. Produtos que são institucionais, eu dou baixa automaticamente. Os produtos que não são institucionais, eu dou baixa a hora que ele sai da área de venda via uso e consumo, porque aí eu posso fazer ele com marcas diferentes. Mas, observação, na hora de fazer a receita, eu preciso colocar uma marca desse produto para ele ir lá e buscar o custo, mesmo não utilizando ele. Na minha receita está 200 gramas do açúcar Santa Rosa, um exemplo. Na receita está esse produto. Por oportunidade eu vou lá e pego o Caravelas. Ele não está dando baixa automática já na receita, ele vai ser dado baixa no produto por uso e consumo. Só que aqui, quando eu vou definir uma marca para fazer a receita, eu uso qual custo? Os mais caros, vamos dizer assim. Eu pego todos os produtos que eu vou usar e são de uso lá da área de vendas, os mais caros, porque eu faço o custo por cima. Eu prefiro ter o custo maior, adequar o meu preço de venda e se haver uma variação de margem, eu com uma margem perceptiva um pouco menor do que pegar todos os produtos mais baratos. O meu custo de produção ele é menor e me dá a impressão de que eu estou tendo uma boa margem e não estou. Espero que vocês tenham entendido isso. Vamos fazer o custo do produto? Vamos. Tem produto que é institucional, ótimo, dá baixa automática. Tem produtos que são da área de vendas, ótimo. A gente vai cadastrar um produto na receita para pegar o custo dele. Qual o produto que a gente vai cadastrar? Vamos cadastrar os produtos mais caros. A gente faz o custo por cima, porque se der alguma zebra, eu estou prevenido. Tá? O custeio está por cima. Eu posso até ter uma margem menor de ganho, mas eu não estou tomando pau, porque esses produtos vão ser dados baixo no estoque via uso e consumo. Então esse é um treinamento lá com o pessoal que faz essas baixas e o pessoal dos setores de padaria. Isso serve para padaria, confeitaria, rotisserie, que tem que ter essa percepção e tem que ter essa ginga, essa manha para estar fazendo essa movimentação, tá? Eu vou passar para o outro setor, espero vocês terem compreendidos e me chamem para tirar qualquer tipo de dúvida a respeito disso, e a própria VR também já tem uma expertise a respeito desse assunto aí que pode estar dando suporte para vocês. Aqui a nossa intenção é evidenciar o que realmente é importante para a gestão do supermercado, para quando vocês forem fazer a implantação dentro do cliente, por mais que não consiga implantar 100% de todo e qualquer processo, nós tenhamos uma linguagem ali e uma explanação sobre o processo que faça com que o supermercado se interesse por isso e vá em frente, vai estudar e tudo mais, ok?
Vamos passar um pouquinho aqui para o setor de açougue, que também é uma pedra no sapato dos empresários a respeito de resultado. Por quê? Porque os cortes, eu não tenho um corte para cada marca, um corte para cada coisa. Eu tenho um corte só. Então vamos falar do bovino. Ó, do bovino. Para efeito de venda, eu tenho o código das carnes. Contra filé, picanha, colchão mole e músculo. Vamos usar esses cortes aqui, tá? Olha só, então o que eu tenho? Se tudo isso aqui entrasse na caixaria, excelente, a caixa já vem fechadinha, pesadinha, cada caixa com o seu corte, ia ser a mesma coisa de estar falando de Nescau, de sabão em pó. Só que o que acontece? Eu entro com traseiro bovino, que no desmembramento vai me dar toda essa divisão de cortes aqui, tá certo? Eu entro com dianteira, eu entro com PA, eu entro com uma série de outras porções ali que os abatedouros mandam pra gente, e eu tenho que cadastrar lá no desmembramento. Desmembramento. O que significa isso aqui? Eu tenho vários cortes desse traseiro. A hora que eu pego a peça total que tem 100 quilos, só um exemplo, o peso de cada corte desse aqui, ao final o sebo e o osso aqui embaixo, tem que fechar o mesmo peso, certo? O corte da peça inteira é o equivalente a ela fracionada, tá certo? O pulo do gato aqui, o que dificulta bastante na questão do supermercado é o seguinte: quando vem pra gente esse traseiro aqui, ele está dizendo que é um preço de tudo isso aqui. O traseiro é o preço de tudo isso aqui. E lá no próprio sistema, quando a gente joga, vamos supor, vai em número redondo, aqui está dizendo que custa R$10 o quilo, ele é R$10 para todo mundo. Ele é R$10 desde o quilo do músculo até o quilo da picanha. Aqui eu paguei R$200, por exemplo, nessa peça de 100 kg. A hora que eu fecho aqui embaixo, ele está os mesmos R$200. Para que isso fosse perfeito na relação de margem, nós teríamos que colocar, e no sistema também coloca, uma agregação de valor em alguns cortes em detrimento de outros. Então, por exemplo, a picanha, nós sabemos que ela é uma carne mais nobre, então ela não é R$10 o quilo, ela poderia ser aqui R$20 o quilo. Só que quando eu faço essa movimentação, essa diferença aqui, ela tem que deteriorar algum corte aqui embaixo, para que o preço final, a hora que eu chegue aqui, ó, eu coloquei aqui, é os mesmos R$200, porque senão mascara o preço, mascara a minha margem, tá? Se eu ficar aqui colocando que esse corte custa mais, o contrafilé custa mais, o colchão mole custa mais, na minha percepção, eu for acertando isso, sem que no final desse resultado ele bata o mesmo custo, eu já estou fazendo uma mascaração de margem, já está mascarando a minha margem. E outra coisa também, e a hora que entra esse produto em caixa, como é que está trabalhando esse sistema? Ele está trabalhando o último custo ou ele está trabalhando o custo médio? A hora que eu entro com esse produto na desossa, a picanha, por exemplo, e eu não, porque esse aqui é um nível um pouco mais avançado. No primeiro momento vocês vão ver que vai ser muito difícil implantar isso. Porque se eu estou trabalhando com o último custo, entrou bovino para mim, está me falando que eu não conseguimos fazer essa redimensionamento de custos aqui ainda, está me dizendo que a picanha custa R$10, ela vai para esse último custo. Logo no outro dia entrou picanha em caixaria, que o preço já é ajustado, o último custo sai e vai para R$30 o quilo. Então isso vira uma gangorra, uma flutuação que o próprio supermercadista não sabe qual é a margem que ele trabalha nos setores. Por isso que
que eu até indico para vários clientes quando está no começo desse processo novo, com o software de retaguarda e não consegue alimentar o custo ainda com precisão, vai ficar um pouquinho às cegas até acertar tudo isso, mas ele tem que ter habilidade para administrar custo de venda. Qual é o custo de venda? Não, desculpe, o preço de venda. Ele tem que ter habilidade para administrar o preço de venda. Qual que é o preço de venda desses cortes? Dou uma pesquisada na concorrência, por próprio feeling, e eu administro corretamente o meu preço de venda. Por mais que o meu custo esteja se adequando ainda, eu sei que eu não estou tomando pau. E aí, conforme vai passando o tempo, vai ganhando expertise nessa movimentação aqui, vai melhorando e levando a margem dele dentro de uma realidade. Então, ali para a gente do software agora, o interessante é saber e conhecer que existem essas variações, que para fazer o trabalho correto, certinho, em cima da pinta, é preciso bastante dedicação, é preciso de paciência, e não adianta se afobar, querer colocar tudo isso no mesmo momento, que não vai conseguir. Então vocês entenderam aqui basicamente esse esquema do perecível e dessa formação de margem do açougue? Eu tenho cortes de traseiro, dianteiro, PA, enfim, eu tenho que fazer o desmembramento. A hora que esse desmembramento acontecer, ele vai me alimentar o estoque de todas aquelas peças, ela vai me dar um preço único por quilo de todas aquelas peças semelhantes. Se eu estou um passo à frente, eu vou conseguir agregar valor às peças mais nobres, em detrimento das peças mais baratas assim. O importante é chegar no mesmo custo final. Eu tenho que estar esperto a respeito desse último custo ou média, porque quando trabalha com os dois, caixaria e desossa, pode haver uma confusão. Então vai ter bastante trabalho a ser feito nesse setor, mas a grande coisa, no momento da implantação, se vê que vai ter dificuldade e vai garantir que o preço de venda seja o preço correto e batalhar em cima para que num curto espaço de tempo consiga arquitetar isso aqui para ter um valor certo, tá certo? A mesma coisa aqui do açougue serve para o setor de aves, por exemplo. Olha certinho, né? De aves. Por quê? Eu compro muito congelado e depois vendo resfriado. Aqui tem uma perda natural de quando eu coloco para descongelar lá de 10 a 14%, dependendo dos fabricantes e tudo mais. Então eu entro com custo e muitas vezes a gente vê no supermercado não haver essa movimentação, não saber onde cadastra a perda natural. Que eu entro congelado, pago por aquela água e vendo depois como resfriado com aquele mesmo custo. Então existe uma perda ali, né, considerável no montante e que passa batido. Então lá o software dá essa possibilidade, né? A perda natural usa um raciocínio que é bem simples, né? Eu só cadastro, por exemplo, aqui eu tenho asa de frango. Asa de frango congelado, pacote de 1 kg. A hora que eu descongelo ela tem 800 gramas, por exemplo, certo? Então o que eu faço? Eu divido a perda dela, 200 gramas, eu divido pela 800, ó, fazendo a calculadora, eu divido pelos 800, que foi o que sobrou para mim. Eu tenho aqui, ó, só um exemplo, hein, gente, 25% de perda natural. O que acontece? A hora que passa no caixa e ele identifica que essa asa resfriada passou 800 gramas, ele dá baixa em 1 kg da congelada, automaticamente, já fazendo esse acerto de custo. O custo já acerta automaticamente também. Então o empresário consegue diferenciar os preços de vendas. Lá na classificação mercadológica, no departamento açougue, aves, extremamente importante ele ter separado aves congeladas, aves resfriadas. Todos esses produtos aqui vão ter aqui em cima, todos com perda natural. Tem que fazer uma medição. Eu pego uma amostra, coxa sobre coxa congelada, peso esse produto, uma porção considerável, né? Não duas pecinhas, mas enfim,
Eu peso esse produto e vejo quanto foi essa perda natural. Faço o cadastro no sistema. Automaticamente o custo do resfriado ele é mais alto, tá? E o empresário consegue diferenciar o preço de venda, mantendo a mesma lucratividade. Ele pode querer ganhar, por exemplo, 30% nas duas modalidades. Ele tendo o custo correto, parabéns. Então vocês veem o quanto que tem de variação nessa movimentação de mercadoria, tá? E esses produtos todos que eu coloco em bandeja também, que é o associado, né? Eu tenho o produto, a gente pode usar o exemplo do associado, ele está aqui nesses produtos também, no açougue também, mas do frios, por exemplo. O frios, a hora que entra o frios pra gente, ele entra numa peça, o preço de peça. Depois eu posso vender ele com peça pedaço, eu posso vender ele fatiado, adicionando margem nele. Eu posso vender ele na bandeja, adicionando margem nele, e isso tudo associado uma coisa a outra. A hora que eu compro esse produto fatiado, ele dá baixa no produto principal. E esse produto principal ele adiciona custo no produto secundário. E o associado é muito utilizado dentro do supermercado, ele é bastante utilizado. Eu vou recomendar que vocês que estão fazendo as implantações agora, deem uma estudada boa aí e troquem ideia com o pessoal que tem bastante experiência da própria VR a respeito dessa movimentação, porque ela vai ser muito importante para a gente, tá? O hortifruti também tem todas essas variações. Existe perda natural, eu compro um repolho, por exemplo. Eu estou lá no Ceasa, eu pesei a caixa de repolho aqui, acabou de chegar para mim no supermercado. Eu paguei R$10 em 20 kg de repolho. A hora que eu desfolho ele, eu tiro aquelas folhas, porque folha não vai parar de venda, e descarto ali, quer dizer, eu não tenho mais aquele peso para venda. O peso já diminuiu, eu tenho uma perda natural ali que é necessário que repasse no custo para que depois a composição da margem seja certa, tá? Como eu comentei no começo, eu acho importante isso, nessa questão da movimentação de mercadoria. Esse episódio é um pouquinho complexo, pode ser até um pouco confuso, mas ele leva a uma situação final que é o que a gente precisa, a verdade. A hora que o empresário está lá, tirando o relatório de venda dele, vendo a margem do supermercado dele, vendo a margem do setor dele, ele ter garantia e ele ter segurança que aquela é realmente a margem verdadeira, tá certo? Então vamos ficar combinado assim, deu um start para vocês aí, saber a importância dessa movimentação toda. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas ali no que eu conheço a respeito. Procurem saber lá com o pessoal da VR a respeito dessas modalidades, para no mínimo a gente conseguir posicionar o nosso cliente aí, que existe todas essas variações, e para ele ter o resultado que ele precisa e quer como software, é preciso ter gente trabalhando e se dedicando a respeito desses aspectos todos, tá bom? Um grande abraço e até mais.